pergunta, Wander, porque hoje nós trabalhamos aí, a gente tem um estigma, né, com esses rótulos. Pode ter e essa questão também do rótulo é importante a gente refletir. Mas basicamente ser feminista é lutar pela igualdade de gênero, e não no sentido fisiológico propriamente dito, porque isso naturalmente existe as diferenças, né? Mas nos aspectos mesmo culturais, de direitos, de acesso. Então, ao contrário do que alguns pensam, o feminismo ele não é o contrário, por exemplo, do machismo. Ele não é a feminista ela não é contra, né, homens. Não existe essa coisa. É simplesmente um movimento, um manifesto mesmo, em busca de igualdade. A gente sabe muito bem que a gente, para ter direito, por exemplo, a estar hoje nos espaços públicos, a ser, por exemplo, uma representante política, nós precisamos lutar muito, né, para poder ter direito ao voto, ter direito ao acesso às escolas, às faculdades, porque a mulher ficava muito limitada e ainda, infelizmente, obviamente a gente vem nessa constância de lutas e de igualdade, a mulher ainda está muito limitada ao espaço familiar da casa, muito limitada a esse estereótipo. E não que não possa, entende? E não que não possa, desde que seja uma escolha, de fato dessa mulher. Eu particularmente isso, mas exatamente é perceber que a mulher ela pode estar onde ela queira estar e tendo os mesmos a mesma igualdade de condições para chegar, né? A gente que atua, se percebe, eu sempre falo isso muito para os meus alunos, quando a gente percebe, por exemplo, no nosso campo aqui jurídico, um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a magistratura, título de exemplo, nós vemos na primeira instância uma igualdade entre magistradas e magistrados, em números de representação. Nós temos muitas. Mas quando a gente começa a chegar, por exemplo, em segundas instâncias, a gente já começa a ver as discrepâncias. Numa terceira instância, a gente já vê mais ainda essa discrepância, dessa diferença de números. Então, assim, a gente tem chegado a determinados pontos, mas a gente não tem alçado além disso. E, inevitavelmente, tem a ver com questões realmente de gênero, numa questão estrutural, sabe? Eu sou muito, assim, do aspecto estrutural, da cultura do machismo, mas estrutural mesmo. Às vezes a gente reproduz, e eu digo a gente, porque eu não posso me colocar fora disso, porque eu faço parte de uma sociedade, e até pela própria nossa geração, né, nossa juventude, ela traz muitos traços assim estruturais mesmo dessa questão de reprodução de certas situações que são de fato, e a gente não percebe que a gente está cometendo esse tipo de ato. Então, ser feminista é tentar, primeiramente, sempre estar refletindo sobre isso, e buscando alcançar um pouco, e um pouco mais de igualdade no alcance desses direitos. O ato de ser feminista, o movimento feminista, ele seria menos um movimento de negação e confronto e mais um movimento positivo de busca de conquista de direitos que elevem a mulher a um patamar de igualdade ao homem. Seria mais ou menos isso? Isso é no meu aspecto de ser feminista, né? Porque hoje, dentro do movimento que se fala, e aí vem a questão, aí eu posso algumas pessoas podem existe muita apropriação de pautas, né, sobre esse aspecto. Então a gente vê isso que eu falo aí já no campo da política. Então, de repente, uma apropriação de pauta nesse sentido. A feminista sempre, as progressistas, né, vamos colocar nesses termos. Mas existe um movimento que realmente é um movimento de manifesto mesmo, e aí as pessoas entendem como agressivo, né, ou enfim, são muito agressivos, mas é importante que haja dentro do movimento esse tipo também de mulheres e homens, porque o feminismo
Aí é que tá, Wander, o feminismo não é só uma pauta da mulher, ela é uma pauta dos homens também, né? Então, quando a gente fala, não vou me envolver porque isso é coisa delas, isso já também é um reflexo da questão estrutural, dessa questão que é coisa de mulher, é coisa de homem nessa situação. Então, assim, existe, no meu ponto de vista, é exatamente nessa busca, né, de igualdade, é quase que um modo de vida, é um manifesto pessoal, também social, e também de reflexão de comportamento, até para mim mesmo. Eu faço sempre uma análise para mim, porque às vezes a gente pode se pegar reproduzindo, né? Reproduzindo situações e você fala, poxa, eu batalho, falo tanto sobre isso e de repente eu me pego fazendo alguma coisa que eu sinto. Mas aí... Um exemplo. Comentários. Assim, o que uma coisa muito comum, assim, de repente, o feminismo pega muito essa questão da violação, né, dos corpos femininos. E às vezes um comentário, né, de desmerecimento, de repente, de uma outra mulher, porque ela só conseguiu chegar onde chegar porque ela, de repente, teve alguma ajuda, ou ela teve por exemplo, algum caso com alguém para chegar onde ela chegou. Isso é, entendeu? Então a gente reproduz essas situações. Por que eu não posso acreditar que aquela mulher chegou pelo merecimento dela? Por que tem que sempre estar fazendo essa conotação? Porque quando eu vejo, por exemplo, um homem, esse tipo de comentário não existe. Ele chegou lá porque ele foi, de repente, teve um caso com alguém. Ou se existe, é muito diferente, é muito, muito... E isso, no âmbito, quem é mulher sabe. Outra situação é, de repente, a própria vestimenta, né? A gente, de repente, fazer... Ou mesmo reproduzir falas, né? Falas. Hoje a gente tem que cuidar muito. Piadas... situações, comentários. Então, assim, nesse aspecto é um exercício. E a crítica que muitas vezes a gente escuta as pessoas colocando, Josiane, mas esse tipo de movimento feminista, e aí eu vou colocar o feminismo como exemplo, e aí ele fica numa ditadura do politicamente correto e engessa, e aí não pode fazer piada, e acaba sendo querendo dizer o que é certo e errado, e acaba sendo algo que, ao invés de aproximar das pessoas do movimento, acaba afastando. Não, sim, isso de fato existe, né? É por isso que esse é um exercício que tem que ser feito. Mas também a gente, como sociedade, a gente tem que entender, eu penso, Wander, que algumas coisas já não comportam mais. Então existem coisas... a gente é de uma geração, nós somos contemporâneos, né? A gente é de uma geração de que, por exemplo, apelidos eram dados assim e todo mundo achava graça, que situações... Por exemplo, dentro das escolas, a gente fala, na minha época não existia esse negócio, bullying, ninguém falava, a gente sofria, tá aqui, tá vivo, tá bem. Será que a gente tá vivo mesmo? Assim, nesse ponto, assim, a gente tá bem mesmo? Entendeu? O que será que isso fez? Será que, de fato, porque fica muito Nutella? Então eu sou bem reflexiva com relação a isso. Mas eu acho, de fato, que o diálogo é sempre importante. Então, esse espaço aqui que você está dando... Porque, por exemplo, quem olha para mim não fala. Porque eu tenho... Embora eu não sou uma as pessoas olharem para mim, é como se fosse um paradoxo. Como feminista? Mas por quê? Porque eu sou... Porque vincula isso com uma série de situações. Por exemplo, a feminista não pode ser, por exemplo, cristã. Quem disse isso? Né? Porque existem dentro da pauta feminista, de repente, algumas questões que o cristianismo, as igrejas, mas aí é uma questão pessoal minha, né? Da minha fé. Então tem todas essas questões. A feminista tem um estereótipo. Se
isso que você fala, agressivo, que são chatos, porque não pode falar, mas eu acho que a gente pode levar as coisas sempre com diálogo. E tenho cada vez mais entendido e tenho me deparado com mulheres e homens, que é muito interessante hoje, nova... Eu me tornei... É bom que se fale que essa questão do feminismo foi muito através dos meus filhos. Meus filhos homens, eu tenho 2 filhos homens. Foi eles que me ensinaram isso. Isso foi muito importante para mim. Embora eu sempre tive atitudes muito assim, que eu vejo que sempre foram, né, de uma postura, mas eu acho que isso tem mais a ver com a questão minha, pessoal, minha mesmo, de característica, personalidade. Mas esse pensamento, veja, não foi... foi com meus 2 filhos. E principalmente o mais velho, que em algumas conversas, e hoje eu percebo, e foi ele que... E aí eu fui começando a perceber. E logicamente a gente tem que estudar, né? A gente tem que entender.